Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Família eterna, a família maravilhosa, a família que não tem preguiça de estudar, uma família que realmente, graças a Deus, tem acompanhado os estudos, né, sobre o Evangelho Eterno e tem chegado realmente a um denominador comum. Mas esse vídeo, meu querido, é o seguinte assunto que eu quero tratar com você. Você tem acompanhado a política no Brasil, no mundo? Como que está a política no Brasil e no mundo também? Eu não vou falar de política aqui. Eu só quero perguntar se você tem acompanhado alguma coisa sobre a política. Na religião está a mesma coisa. Está um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. O problema é que no sistema religioso eles agem de uma forma diferente um pouco da política. A política, ela está atravessando uma situação interessante que de época em época, desculpe, tá? De época em época, os governos, não é? Eles mudam, é normal. Os governos, eles se modificam, é normal. De época em época, as coisas se transformam. E na religião, nós já estamos vivendo essa mudança, só que os religiosos não querem dar o braço a torcer. Por quê? Porque eles sabem que se eles der o braço a torcer e aceitar que nós já vivemos um novo tempo, uma nova forma de enxergar as coisas e que não existe mais gente boba, se eles admitirem isso, eles caem do cavalo e é arriscado até eles fecharem a porta das suas gaiolas, dos seus alçapões. Então o que eles fazem? Eles preferem não admitir. Eles preferem não admitir. Então para eles tudo está normal. Só que não está normal. As pessoas estão aí aproveitando o advento da internet e começaram a pesquisar, começaram a estudar de uma forma melhor que antes não estudavam assim e estão chegando à conclusão de que realmente nós já vivemos uma mudança no sentido religioso no mundo inteiro. A primeira coisa que você deve observar: grandes líderes no nosso país, grandes líderes religiosos, que foram líderes religiosos no nosso país, hoje não frequentam mais esses alçapões, esses templos religiosos, e agora eles estão admitindo que realmente esse negócio de falar que arrebatamento físico vai acontecer. Então, muitos líderes religiosos que eram famosos aqui no Brasil estão admitindo isso, que não existe arrebatamento físico. Esse negócio de batismo na água era coisa dos judeus. A igreja evangélica ou o povo cristão de hoje não precisa aqueles rituais. Ninguém precisa de um líder espiritual humano aqui na Terra. Ninguém precisa frequentar um templo religioso aqui na Terra para se configurar como filho de Deus. Então, os próprios líderes religiosos, aqueles líderes que são humildes, que realmente não são arrogantes, não são prepotentes, eles estão admitindo que realmente isso é uma verdade. Então o que acontece, meu querido? Assim como tudo no mundo, não é? Você pode ver em todos os setores, o religioso, o econômico, o político, não é? Tudo sofre mudança, tudo. E graças a Deus eu vivi para ver a mudança no sistema religioso. Vai acabar o sistema religioso? Não, não acaba. Porque nós estamos há 2000 anos depois da cruz e ainda não acabou.
E já existia o sistema religioso antes da cruz, não é? Então isso não vai acabar. Porém, existe um meio, que uma boa parcela desses religiosos, não é, que estão lá no sistema, seguindo uma fé judaizante, seguindo uma fé humana, que não é divina, não é? Então, uma boa parcela desse povo estão se libertando e mais pessoas ainda vai se libertar. Aí você me pergunta assim, mas Alberto, será que as pessoas realmente estão aprendendo a estudar a Bíblia? Estão sim, queridos. Estão sim. Se não tivesse, se essa pessoa não tivesse aprendendo realmente a estudar a Bíblia, as pessoas não estariam se libertando, saindo dos templos. Então, a preocupação dos pastores, dos líderes religiosos, principalmente os grandes líderes, não é? Estão preocupados porque o cofre deles está se esvaziando. Na política, agora você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump, esse presidente que ganhou, ele está com a política de mandar todas as pessoas estrangeiras do seu país, ele está, não é, mandando todo mundo embora de lá. Então, nesse meio também tem pessoas crentes que frequentam igrejas de brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, as pessoas que estão com situação irregular no país, lá nas Américas, nos Estados Unidos, estão parando até de frequentar os templos religiosos. Por quê? Porque a ordem do presidente lá é para os soldados invadir igrejas, invadir instituições religiosas, e se encontrar alguma pessoa irregular, vai botar no avião e vai mandar de volta para os seus países de origem. Então, líderes aqui no Brasil que tem igrejas lá fora, que tem denominações lá fora, estão preocupados. Por quê? Porque eles sabem que lá os membros dizimam em dólares, ou seja, a renda lá é muito grande. Então esses pastores aqui no Brasil que têm templos religiosos lá já começaram a ir para as redes sociais e, não é, falar coisas que nem deviam. Mas o que é isso? Preocupação. O que é isso? É mudança. Então eu, Evangelho Eterno, Alberto, eu dou graças a Deus. Muita gente pode falar, você dá graças a Deus porque a igreja está sendo perseguida? Que igreja que está sendo perseguida? Você está? Eu estou? Não. Mas perseguido em que sentido você fala? Perseguido? Filho, nós já somos filhos de Deus no Espírito. O Espírito de Deus que está em nós, ninguém tira mais. Só a morte. Então, você acha que nós estamos lutando contra a igreja? Primeiro que igreja era um termo usado no primeiro século para definir, caracterizar o corpo de Cristo. Que Cristo era o cabeça do corpo, e o corpo era a igreja, e o corpo de Cristo. Quem no mundo hoje é corpo de Cristo? Primeiro que o personagem Cristo, ele não existe. O personagem Jesus de Nazaré também não existe. Então se você falar, não, eu sou o corpo de Cristo, porque você toma Santa Ceia, não é? Vocês falam aí nos templos que o corpo de Cristo é a Santa Ceia? Não, senhores. Nós já houve a transição no mundo espiritual, já houve a transição. A Bíblia diz que o templo já caiu e iria cair. A Bíblia não diz que o templo caiu. A Bíblia diz que o templo, Jesus falou que iria cair, e no tempo certo caiu. Não existe mais grande tribulação para acontecer. Então, nós não vivemos mais na expectativa do dia do Senhor acontecer. Por que não? Porque já aconteceu. Nós não vivemos na expectativa do arrebatamento físico de igreja nenhuma.
Primeiro porque não existe igreja. O que existe são os filhos de Deus no Espírito. Todos aqueles que vivem o reino, desfrutam o reino, são filhos de Deus no Espírito. Quem não vive o reino são aquelas pessoas que ainda vivem se contentando com injustiça, com mentiras, com propagandas fake news, propagandas fantasiosas. Esses não vivem o reino de Deus. Porque quem vive o reino, Paulo disse em Romanos 14, no versículo 17, o reino de Deus é paz, é justiça, paz de espírito. Isso é o reino. É justiça, paz de espírito. Não é comida, não é bebida. Você não vive isso ainda não? É porque o seu pastor mentiu para você. O seu pastor te engana. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor. Ele postou numa das redes sociais dele os irmãos trabalhando, 2 irmãos, em pleno dia de domingo, numa dessas chamadas congregações do ministério dele, mas ele não aparece no vídeo. Ele filmou os 2 irmãos trabalhando, batendo massa para dar uma reformazinha ali no templo. E por incrível que pareça, o pastor falando bem assim: aqui, meus irmãos, hoje não é segunda-feira, hoje é domingo. Em pleno domingo, ele se incluiu, nós estamos aqui, ó, trabalhando para a obra do Senhor. Ele não apareceu não no vídeo. E eu conheço esse pastor. Apareceu, ele filmou os 2 irmãos, um batendo massa e o outro fazendo os arremates. Aí ele falou: isso é amor à obra de Deus. Obra de Deus. Ele nem aparece no vídeo, pastor. Ele filma 2 irmãos com roupa suja, trabalhando de pedreiro, de ajudante de pedreiro, mas ele não aparece. Ele falou: e nós estamos trabalhando para a obra do Senhor. Até parece que é verdade, né? Obra do Senhor. Ele falou assim no vídeo que eles iam tirar as crianças, não é, das ruas, iam converter alguns meliantes, né, que fazem alguma coisa errada, né, que você sabe de o que é, e eu não vou falar aqui no vídeo. Então, é assim que está. Só, pastores, que o tempo muda, tudo muda, e nós vivemos essa mudança. Graças a Deus que nós vivemos essa mudança. Então, só para você entender, meu querido, sabe o que eu quero continuar falando para você? Viva a sua vida. Seja feliz com a sua família. Você tem carro? Pegue a sua família, coloca no carro um fim de semana, vá se divertir. Você tem moto? Pega a sua esposa, pega o seu filho, pega a sua filha, vai passear, vai ser feliz. Você não tem carro, não tem moto, nem bicicleta? Então, sai a pé, vai na praça, na praça da sua cidade, vá dar uma volta na cidade durante a noite, no seu bairro, numa praça, não é? Em qualquer lugar. Converse em casa, reúne a família, né? Seja feliz. Agora, não discuta com ninguém porque de religião, porque de pastor, porque de denominação. Às vezes você deixa sua esposa em casa, passando necessidade, e vai cumprir a ordem do pastor. Às vezes você larga o seu marido, você larga a sua esposa, porque o seu pastor te deu o conselho para você fazer isso. Deixa eu te perguntar, e no final das contas? E no final, se você tiver o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele volta para a eternidade. Não é? Mas e aí? Será que isso é certo? Vivemos a mudança do tempo e o povo não percebe. Deus te abençoe. Tchau.